Como atrair alunas adultas para montar uma turma de balé adulto. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje eu vou falar um pouquinho para você como é que você pode fazer para estar montando aí a sua primeira turma de balé adulto. Na verdade é um processo longo, tá? Não acho que vai ser da noite para o dia, que não é. É um processo longo e existem várias fases nesse caminho. Eu vou falar superficialmente aí de algumas fases para você ter um direcionamento mesmo, tá? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender, né, é que para uma mulher adulto fazer balé, ela tem que vencer ali muitos tabus, né, muitos mitos dentro da cabeça dela, no convívio social dela, até ela chegar numa sala de aula e começar a fazer balé. Então eu acho que a gente como professor, como escola de dança, o nosso trabalho começa antes e é sem remuneração nenhuma mesmo, né? Eu acredito que quando a gente faz isso, a gente faz por amor à dança, porque você não vai ganhar R$1 por isso, tá? Então, na verdade, você vai ter que começar, o primeiro passo é realmente mostrar para essas mulheres que essas coisas que elas acreditam, né, e que foram embutidas com o tempo, que isso mudou e que não é mais assim. Porque a maioria delas acredita que para fazer balé tem que ser magra, tem que ter começado aos 3 anos de idade, vai levar 10 anos para ela aprender alguma coisa sobre balé. E a gente sabe na prática que não é bem assim, que as coisas mudaram, a forma como a gente ensina balé hoje já mudou muito. Então a gente precisa primeiro ponto é tirar essa visão que essa potencial bailarina adulta tem na cabeça. E isso não é fácil, tá? Como é que você vai fazer isso? Você pode fazer através das redes sociais, postando, né, frases de impacto relacionadas a isso. Dá para você acompanhar lá o nosso canal do Instagram, do Facebook. Lá a gente todo dia entra um post mais voltado para esse tipo de impacto, né? Para tentar mesmo mudar esse mindset da pessoa. Se você quiser, pode compartilhar os nossos posts, não tem problema nenhum. A única coisa que a gente pede é que mantenha ali a logo mesmo, né, do Balé Online, porque é um direito nosso, porque foi criado pela nossa equipe e tal. Mas pode compartilhar, escrever o que você quiser, né, e tal, na descrição do post. Mas assim, o primeiro caminho que você vai precisar é realmente ir para à frente dos holofotes e falar que é possível. E isso você pode fazer através da internet, da TV, do rádio, da fachada da sua escola, né? Tem vários mecanismos para você fazer isso. Um segundo passo vai ser você preparar quem vai receber essas mulheres. E isso mora um grande pecado da maioria das escolas, né? A gente acha que, não, eu como professora, como dona da escola, eu acredito que bailarinas acima de 40, 50, 60 anos podem aprender balé. Vou lá, faço uma super divulgação, invisto uma grana em divulgação e aí eles ficam na minha sala de aula esperando essa aluna chegar. E essa potencial aluna chega primeiro na secretaria. E normalmente não é onde está o professor, onde está o dono da escola, né? Normalmente é onde está a secretária da escola. E se a secretária da escola não tiver esse mindset transformado, o aluno vai embora. Porque na hora que ele chegar lá e falar assim, então eu queria fazer balé, mas assim, eu já estou com 40 anos, eu nunca fiz. Você acha que é possível? A secretária pode olhar, não é, só isso já fez o aluno desistir. Só isso, porque ele venceu já tanta coisa para chegar naquele balcão, para perguntar uma informação, e quem passou a informação passou de uma maneira tão sem propriedade daquilo, que o aluno não sente confiança para chegar na sua sala. Então, a gente como dono de escola, como professor, às vezes a gente peca nisso, né? A gente olha o macro, né, e esquece de olhar os pequenos detalhes das coisas. Então, primeiro passo é realmente acessar essas pessoas, transformar o mindset delas, transformar o segundo passo, transformar o mindset de quem vai ter o primeiro contato com elas, que vai ser essa secretária que tem que acreditar nisso,
tem que ver que isso é possível. Se ela realmente não acreditar, não tem como. Como é que eu costumo fazer aqui na minha escola? Toda vez que está entrando secretárias novas e tal, recepcionistas novas, elas passam por todas as aulas da escola. Então elas fazem uma aula de balé, fazem uma aula de jazz, fazem uma aula de ritmos, fazem uma aula... Enfim, elas passam por todas as aulas, fazendo a aula, para sentir o que é a aula, para realmente poder falar para quem está procurando sobre alguma determinada aula o que é aquilo, tá? Então, treinar essa pessoa é muito importante. Depois que essa pessoa chegou, né, a potencial bailarina adulta chegou na escola para perguntar, a secretária já sabe, já fez uma aula de balé adulto, mesmo que ela não tenha gostado, mas sabe que é possível, sabe como é que funciona, ela vai conseguir passar as informações com mais verdade para essa aluna. A partir do momento que ela passa com mais verdade, do tipo, nossa, não, balé adulto, não, legal, tem bastante gente procurando balé adulto, não, 40 anos, não, a gente tem uma aluna aqui de 60 anos. E lógico, né, nunca, a integridade em primeiro lugar, nunca inventar nenhum fato, mas falar de fatos concretos. Não preciso dar o nome da aluna, mas posso citar uma aluna mais velha do que essa aluna que está procurando, tá? E aí essa aluna vai acabar se sentindo mais segura, falar, poxa, eu com 40 estou procurando, tem uma de 60 fazendo? Não, então eu vou fazer. Sim? Então é importante a gente praticar a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Eu indo procurar um curso para falar japonês aos 40 anos de idade e achando que só quem aprende japonês é quem começou aos 10 anos de idade. Entende? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue enxergar tudo de uma maneira diferente. Mas aí preparamos tudo e tal, vamos começar agora uma turma. Primeira maneira de começar uma turma, existem várias maneiras, eu poderia ficar falando horas aqui para vocês, mas enfim, estou tentando resumir. Mas existem várias maneiras, uma das maneiras mais comuns, né, é a aula experimental. Vamos considerar aí que seja a sua primeira turma, então você vai marcar um dia, olha, no dia 10 de janeiro vai ter um aulão de balé adulto, onde todo mundo que é iniciante, que nunca fez, vai estar conhecendo o que é uma aula e tal. Marca essa aula, uma aula gratuita, liga para as pessoas para reconfirmar e todo aquele esquema, né, que tem nas escolas. E aí marcou esse aulão gratuito e a pessoa vai chegar na aula e aí... Como eu gosto de fazer, tá? Vou falar bem por cima, assim, mas como eu gosto de fazer? Eu gosto de apresentar o que é o balé, eu gosto de ali naquela oportunidade já quebrar todos os mitos que existem. Então eu falo sobre a questão de bailarina fora do peso, quais são os riscos e quais são as coisas que é mentira, que porque bailarina que é gordinha não pode dançar, mentira. Tá? Então, que bailarina, para ser bailarina, precisa ter começado aos 3 anos, precisa ser magrinha, precisa isso. Não, isso é para quem quer ser profissional. Para quem quer a balé como uma atividade física, é uma atividade física. Então, na primeira aula, a primeira coisa que eu faço é quebrar alguns mitos. Né? E aí tem toda aquela questão de você conversar com a turma, de ver quem já fez, quem está voltando, quem está começando agora, por que começou. Tem um e-book aqui embaixo, tá, desse vídeo, que é um e-book que fala da jornada do balé adulto, e lá tem até uma dinâmica que eu faço com um cordão, que é legal para fazer nessa primeira aula também. Enfim, é só baixar aí gratuitamente e você vai ter acesso aí a mais informações sobre isso. Mas chegamos lá na primeira aula e é óbvio que eu não vou chegar na primeira aula e querer dar uma aula completa de balé adulto iniciante para uma galera que está começando agora e que já está se condenando por ter entrado na sala. Por mais que o mindset está um pouquinho ali transformado no sentido de não, por mais que eu sou adulta eu também posso. Existe um mais, mas eu acho que eu não vou conseguir. E se ela chega nessa primeira aula e ela realmente detecta que ela não consegue, ela não vai voltar nunca mais. Tá? Então, a primeira aula precisa ser uma aula muito... eu costumo dizer que a primeira aula de uma turma de balé adulto é a aula mais difícil que existe de ser dada. Por quê? Você vai ter que fazer uma aula que ela consiga executar, mas que também ela não se sinta uma criança executando aquilo. Tá? Tem maneira para fazer isso? Sim. Eu tenho um método para isso, né, que eu desenvolvi aqui, que é como eu treino os meus professores que dão aula para adulto. Tá? Já várias pessoas já pediram para que eu divulgue esse método, para que a gente faça aí algum trabalho assim. Está em planejamento para que exista um treinamento para isso, um curso para isso, vai ser online, tá?
Vai ter presencial e vai ter online, mas não é para agora. Então, para agora, o que eu posso te dizer é que, primeiro, você pode pensar em uma aula mais simples, então eu posso enxugar a aula, mas essa aula tem que ser dada inteira. Esse negócio da bailarina adulta, né, da mulher adulta, chegar para fazer balé e ir lá na aula, aprender o que é um tandi, aprender o que é um GT, aprender o que é um plié, foi para o centro, repetiu o tandi e acabou a aula, isso vai fazer ela não voltar nunca mais. Sim, você precisa dar uma aula inteira. Então ela vai passar pelo tandi, ela vai passar pelo GT, ela vai passar pelo plié, ela vai passar pelo rondejant, ela vai passar pelo grand battement. Depois, ela vai para o centro, ela vai repetir um tandi, ela vai fazer uma valsa, vai fazer um pas de bourrée na primeira aula, sim, na primeira aula, tá? E existe um método pra gente conseguir desenvolver isso. Vai ser a melhor pas de bourrée que ela já fez na vida, a melhor valsa que ela já fez na vida? Não, não vai ser, tá? A questão ela precisa sentir, é uma aula experimental, ela precisa experimentar o que é uma aula de balé adulto. Né? E na aula de balé adulto não é só aquele trabalho pesado de barra. Sim, a gente precisa ter na aula de balé adulto o momento em que a bailarina se sinta dançando. E você, como professora, na sua primeira aula, na sua primeira turma, você tem a missão de fazer com que todas elas saiam de lá sentindo que estão dançando, tá? Existem várias maneiras de fazer isso, existem dinâmicas, existe improvisação, existe várias coisas. Eu desenvolvi o balé inspiracional para isso também, que é uma outra coisa que eu vou abordar mais para frente, né, nesse projeto novo que está surgindo. Mas assim, você precisa criar algumas ferramentas, algumas dinâmicas mesmo, que faça com que ela se sinta bailarina. Sim, é isso que vai fazer ela olhar e falar, é possível, eu não estava linda, maravilhosa, mas olha, não é tão difícil. Se eu repetir mais vezes, eu vou aprender. Sim, é essa sensação que ela tem que sair da sala de aula, tá? E aí vem o processo de finalização, de você como professor ou dono de escola mesmo, sentar no final da aula e conversar com essa turma, perguntar como elas se sentiram, né? Às vezes você vai detectar alguma coisa ali que passou batido e que você pode esclarecer antes dela ir embora. Tá? Então é importante, eu acho que essa conversa no final, e lembrar que mulheres adultas gostam de conversar, né? A gente gosta, eu pelo menos adoro falar, né? Então na hora que a gente cria esse grupo ali que acaba trocando informações, trocando experiências, a gente acaba criando uma comunidade ali que começa a crescer e que elas querem estar em contato umas com as outras e a sua turma de balé adulto começa a crescer. Então, respondendo aí a pergunta como criar, né, uma turma de balé adulto do zero, né, eu acredito que é esse o caminho que eu desenvolvo aqui na minha escola. E quando a gente perde esses detalhezinhos e a gente vai direto para uma fachada e fala matrículas abertas para balé adulto, ou a gente vai e faz um anúncio, matrículas abertas para balé adulto, e fica esperando as coisas acontecerem, pode até ser que aconteça, mas demora muito mais e você acaba perdendo um monte de potenciais bailarinas pelo caminho. Então é isso, é uma dica um pouco diferente, né? Quem é bailarina, que costuma acompanhar o canal, aí deve estar falando, nossa, mas a Mari falando assim, né, de coisas mais administrativas, né? Mas eu sei que tem muito professor que acompanha o canal, então se você é bailarina, compartilha esse vídeo com o seu professor, quem sabe ele também curta o canal, tá? E quem sabe também você um dia se torne uma professora de balé adulta, já fica aí algumas dicas de professor para você, tá bom? Se gostou da dica, dá um curtir, compartilhe com os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. A gente está no Instagram, no Facebook, no Spotify. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima dica. Até mais!